pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que vai dar início à playlist sobre ufologia. Como sabemos, há muitos anos, luzes e objetos misteriosos são vistos no céu. E diante de nenhuma explicação, são entendidos como visitas extraterrestres ao planeta Terra. Surge então a ufologia, como o estudo de relatos, registros visuais, evidências físicas e todos os fenômenos relacionados a esses avistamentos. Quer saber mais a respeito sobre a ufologia, seu surgimento? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Ufologia, português brasileiro, ou ovnilogia, português europeu, nada mais é do que o conjunto de assuntos e atividades associadas com o interesse por objetos voadores não identificados e que tem sido objeto de várias investigações ao longo dos anos por governos, grupos independentes e cientistas. A palavra ufologia deriva da junção UFO, Unidentified Flying Object, e logia, do grego, que significa estudo, conhecimento. A sigla UFO foi cunhada por Edward J. Ruppel, capitão da Força Aérea dos Estados Unidos e chefe do projeto Livro Azul. Em seu livro The Report Unidentified Flying Object, de 1956. No Brasil, embora a palavra comumente utilizada seja ufologia, a sigla comumente utilizada é OVNI. No final do século XIX e início do século XX, a questão da vida extraterrestre já era tratada em livros. Mars, 1895, do astrônomo Percival Lowell. Mars and Its Canals, 1906, do astrônomo Percival Lowell. Guerra dos Mundos, Orson Welles. No Brasil, os primeiros livros envolvendo a temática foram O Doutor Benignos, de Augusto Emílio Zaluar, de 1875, A Liga dos Planetas, de 1923, de Albino José F. Coutinho, O Outro Mundo, de 1934, de Epaminondas Martins. The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos. Nada mais é do que um romance de ficção científica que narra a história da invasão marciana à Terra. Mas o que há de tão especial nisso? Em 30 de outubro de 1938, a rede de rádio CBS interrompeu sua programação para noticiar uma suposta invasão alienígena. Na realidade, tratava-se de um programa semanal onde a história do romance A Guerra dos Mundos era dramatizada de uma forma jornalística. Entretanto, essa narrativa jornalística causou certo pânico devido ao mal entendido entre as pessoas, cerca de 1,2 milhão. Porque essas pessoas, elas sintonizaram na rádio após a introdução, que falava que era uma dramatização do romance A Guerra dos Mundos. E elas realmente creram que a Terra estava sendo invadida por marcianos, o que chegou a paralisar 3 cidades. Esse fenômeno, ele veio na forma de um objeto aéreo no formato de um disco voador que sobrevoou uma vasta região dos Estados Unidos, a começar pela Califórnia, entre os anos de 1896 e 1897. Em 23 de novembro de 1896, o jornal San Francisco Call publicou a imagem de um misterioso dirigível nos céus. Na noite de 25 de novembro,
de mesmo ano, esse mesmo dirigível ele reapareceu em 11 lugares diferentes do estado. Ele continuou também a ser notícia em 1897. O jornal Chicago Chronicle, de 13 de abril de 1897, noticiou que uma nave aérea foi vista em Iowa. The Dallas Morning News, de 19 de abril de 1897, publicou um incidente em Aurora, Texas, em que uma nave aérea explodiu ao se chocar com um moinho de vento. Em 1945, em dezembro, durante a Segunda Guerra Mundial, um fenômeno aéreo ganhou destaque: os Foo Fighters, cujo nome eu vou colocar aqui embaixo, que significa aviões ou caças de fogo. Foram avistados pelos pilotos aliados e se pareciam com bolas de fogo que se aproximavam dos aviões. Tripulações de bombardeiros chegaram a disparar contra essas bolas de fogo, contra esses Foo Fighters, porém sem sucesso. Em 1946 vieram histórias de avistamentos na Suécia e países escandinavos. Em investigações conjuntas envolvendo Estados Unidos, Suécia e Reino Unido, atribuíram esses avistamentos aos lançamentos de foguetes pela antiga União Soviética. Também houve avistamentos no norte da Grécia, que foram objeto de notícias nos jornais. A ufologia moderna, ela teve seu início em 24 de junho de 1947, que também é conhecido como o Dia Mundial do Disco Voador, bem como foi nesta data, 24 de junho de 1947, que foi utilizado pela primeira vez o termo disco voador. O piloto civil Kenneth Arnold avistou algo nos céus em 24 de junho de 1947. Ele tinha decolado de Chehalis e ele estava auxiliando na busca de uma aeronave de transporte militar que estava perdida. Ao voar sobre as montanhas Cascade, perto do Monte Rainier, ele ficou assustado quando avistou um flash de luz. Observei uma sequência de 9 aeronaves de aparência peculiar voando do norte para o sul. Era cerca de 15 horas e o piloto civil avistou essas aeronaves no intervalo de 2 a 3 minutos. Ao pousar em Wakima, ele contou a seu amigo sobre o avistamento. A história logo se espalhou e vários repórteres começaram a questionar sobre o que ele viu naquele dia nos céus. No início, ele descreveu essas aeronaves com uma forma de pizza e que elas se moviam como pires saltando na água. Os repórteres então começaram a chamar de discos voadores. Em julho do mesmo ano de 1947, ocorre o incidente de Roswell, que será objeto de outro vídeo nessa playlist sobre ufologia. Nesse mesmo ano, o Brasil noticia também avistamentos nos céus. Rio de Janeiro, São Paulo, Presidente Prudente, em que houve um suposto disco acidentado, Campinas, Santos, Belo Horizonte e Recife. O jornal O Globo noticia: enchem-se de discos voadores os céus do Brasil. Bem, já falamos a respeito dos OVNIs, objetos voadores não identificados. E você já ouviu falar a respeito dos OSNIs? Vamos a eles. Muito se fala a respeito dos objetos voadores não identificados. Mas o que seriam os OSNIs? Eles consistem em objetos submarinos não identificados. Eles suportam pressões que qualquer outro submarino moderno não suportaria, bem como são capazes de alcançar grandes velocidades e fazerem manobras impensáveis para objetos submarinos. Os principais países em que são avistados OSNIs são Estados Unidos, Porto Rico, Rússia, Escandinávia e Japão. Alguns afirmam que os extraterrestres já estão conosco desde os tempos antigos e que eles possuem bases submarinas em oceanos e mares de nosso planeta. Inclusive, dizem que a cidade perdida de Atlântida nada mais seria que um OSNI submergível, uma nave-mãe.
e base secreta. Quanto aos avistamentos de OVNIs, existem vários. Dentre eles podemos citar: em 1972, um pequeno avião tripulado por 2 ocupantes foi atingido por uma espécie de luz que parou seus instrumentos, e o avião acabou caindo, causando a morte de um dos pilotos. No Canadá, esse outro caso chegou a ser documentado. Na noite de 4 de outubro de 1967, ao largo da costa da Nova Escócia, um OVNI foi avistado imóvel flutuando sobre as águas de Shog Harbour, inclinado cerca de 45 graus, até que desapareceu rapidamente sob a água com uma explosão de luz e som. Pelo menos 11 pessoas presenciaram e o incidente foi investigado por vários agentes governamentais. Além dos OVNIs, objetos submarinos não identificados, existem as sondas submarinas, que nada mais seriam como drones, que se parecem com olhos à distância dos extraterrestres. E dentre eles temos um caso. Em uma ocasião, um submarino nuclear que estava em missão de combate no Pacífico avistou mais de 6 desses objetos desconhecidos submersos. Depois que a tripulação não pôde se livrar de seus perseguidores com manobras, o comandante ordenou que emergissem. Os objetos seguiram o exemplo e elevaram-se no ar e voaram longe. Conforme se percebe, esses OVNIs, essas sondas, seriam meio que anfíbias, vez que, além de ficarem submersas, também conseguem voar. Quanto às bases submersas, segundo pesquisadores, haveriam 2 bases submersas no Peru. Uma nas águas costeiras de Chimbote e outra em Chilca Quiquer. No Brasil, há suspeitas de bases no litoral de São Paulo, mais precisamente em Peruíbe. Tudo com base em relatos, inclusive dos indígenas que habitaram naquela região. Um filme que levantou grande repercussão a respeito do fenômeno OVNI, objeto submarino não identificado, foi o filme O Segredo do Abismo, de 1987, uma produção de James Cameron. Falamos sobre os OVNIs, falamos sobre os OSNIs, mas o que seria FUNNY? Recentemente começou a surgir esse novo termo, FUNNY, que nada mais é do que fenômeno aéreo não identificado. Já verificamos objetos voadores não identificados, OVNI, OSNI, objeto submarino não identificado e agora FUNNY, fenômeno aéreo não identificado. Nesse caso, teríamos a visualização de algo sem forma física, sem que houvesse a visualização de um objeto, como há nos objetos voadores não identificados e nos objetos submarinos não identificados. Seriam as manifestações de luzes e as aparições religiosas. Bem, espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo da playlist sobre ufologia, em que eu trouxe noções gerais a respeito do termo. O que seria ufologia, ovnilogia, OVNIs, OSNIs, FUNNYs, o surgimento da palavra, do termo disco voador, a história sobre a Guerra dos Mundos e sua repercussão. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Mais vídeos sobre ufologia vêm por aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se você chegou a partir desse vídeo aqui no canal e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos, porque além dessa nova playlist de ufologia, há uma de mistérios, uma de lendas e mitos, uma de livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, uma de lado sombrio dos games, uma de lugares assombrados, uma de crimes misteriosos, turismo sinistro e outras que ainda estão por vir. Há uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. E aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir,
até o próximo vídeo de ufologia aqui no canal. Beijo, tchau!